Uma irmã chegou aqui, eu tinha saído daqui, era 5h10 da tarde. Aí assim que eu saí, eu ia para casa para tomar um banho e retornar. O pessoal ligou, tem irmã aqui para conversar. E eu disse, eu não posso voltar aí agora. Fiquei mais de 2 horas. Eu vou estar retornando agora na hora do culto. Os irmãos estão aí, ficou para conversar. E aí, amém, eu fui, tinha um compromisso, a gente passamos, foi lá para casa. Quando nós retornamos, a irmã estava ali. Eu pensei que era até uma irmã mais jovem. Era uma senhora, irmãos, de mais de 60 anos de idade. Estava paradinha, ela ficou aí das 5 e pouca, já era 8 horas da noite. Aí o Diogo me chamou, disse, olha, a irmã que chegou de 5 horas está aí. Eu falei, ela não foi embora? Não, ela está aí. Ela falou que é urgente, ela precisava conversar. Na hora eu vi a necessidade, a gente estava digitando uma carta ali para solicitar uma permissão na visita no projeto Acolher, que a gente está trabalhando em cima disso. Aí a gente terminou, eu fui conversar com ela fora. Quando ela me contou, irmãos, o corpo arrepia, e não é de medo, não é de demônio, é porque é a sinceridade do coração dela e da sinceridade da batalha espiritual que nós vivemos e que às vezes a gente não dá atenção. Ela mora num determinado bairro, é evidente, numa determinada rua, e nesta rua um grupo de pessoas começaram a praticar aquilo que Satanás ama: terreiros de feitiçarias na rua, obras de feitiçaria dentro da casa. Irmãos, presta atenção na palavra. Estou explicando uma coisa para salvar a vida, em nome de Jesus. Presta atenção, não deixa o diabo roubar aquilo que tem para você, não. Presta atenção, em nome do Senhor. É importante para você, irmãos, porque se você não prestar atenção, muitos ficam doentes, dormem e morrem. É a palavra de Deus para a sua vida. Presta atenção, por favor. Essa irmã disse que um grupo começou a ter um terreiro de feitiçaria no fundo da casa e começou a convidar os jovens, as famílias, e toda dando festa de graça e convidando e atraindo as pessoas para casa. Quando ela assustou que não, quase toda a rua já estava com as mãos dadas no mundo de feitiçaria, no mundo de orgia. Menina de 13, 14 anos grávida, menino de 12, 13 anos ameaçado de morte, andando com arma, tudo isso na rua. Questão de pouco tempo, um filho de Satanás, ou os filhos de Satanás, começou a atrair gente para o mundo deles. E na rua ficou ela e uma outra mulher, que se eu não estou enganado, que ela me falou, que não aceitou o convite. Eles foram na casa dela e disseram, vai lá na casa, sexta-feira à noite, tem uma festa e tal. Ela falou assim, olha filho, eu sou filho de Deus, eu não posso frequentar este tipo de lugar, Deus não agrada, vocês adoram ali entidades. E ela falou da simplicidade, não, fica lá vocês em paz e deixa eu aqui em paz. Eles foram embora em pouco tempo. Agora, essa semana passada, eles voltaram na casa dela com um pedaço de pau na mão e falou com ela assim, nós vamos matar você hoje. Só mora ela e a filha. Filha estuda e ele já está vivendo no meio terrível. Insulto, joga as coisas dentro de casa, joga pedra, só uma coisa terrível. E eles chegaram na porta de casa com o porreiro e falaram assim, nós vamos matar você hoje, porque as suas orações estão nos incomodando e nos atrapalhando lá. E eles foram para cima dela e ela só falou assim, eu estou sozinha aqui em casa, mas não caminha para cima de mim não, porque quem está comigo é maior, eu estou com a luz. E se vocês caminharem em cima de mim, o meu Deus vai resolver com vocês. Não caminha para cima de mim. E ela começou a falar, falando alto, não caminha para cima de mim, não faça isso, porque eu estou com Deus e não estou mexendo com vocês, eu estou com Deus. Eram vários homens, eles estavam caminhando, ela começou a orar e falar, eu estou com Deus, eu estou com Deus. De repente eles indo para frente, ela falou que eles estranhamente voltaram para trás, saíram xingando palavrões e foram embora. Acabou a situação? Não, mas o Senhor, é lógico que deu a vitória e o livramento para ela. Mas ela veio aqui e falou assim, pastor, eu preciso de ajuda, porque eu não tenho para onde ir, tenho medo de chegar em casa, estou com medo de sair daqui 8 horas e ter passado na rua, que eu passo na porta das casas, desde que é um cada um lado, o outro do outro, eu tenho que passar de todo jeito, eu não posso escapar, é insulto, é palavrão, é coisa julgada, só eu e minha filha, eu preciso de ajuda.
E ela dizia assim: olha, o que eu peço ao Senhor é ajuda para orar, para Deus me ajudar, para resolver essa situação. Eu falava com ela: irmão, é agora, eu vou chamar a igreja toda e nós vamos orar para a vida da irmã. Eu estou contando isso aqui, irmãos, e ontem nós oramos por ela, nós vamos orar hoje ainda, quero orar amanhã. Eu falei com ela que enquanto ela não vir aqui, não falar alguma coisa, eu não vou parar de orar, dei ela no telefone. Mas é para você entender, irmãos, que o diabo, ele existe. E ele opera quando alguém dá lugar. Ele não brinca. E nem Deus. É o que eu repetia, é o que eu falava ontem, eu repeti. Satanás, ele não brinca. O tempo se aproxima e ele sabe disso muito mais do que eu, com você, do que qualquer pessoa. É tempo da gente viver, irmãos. Não é viver chatos, viver sem conversar, viver parecendo aqueles puritanos. Não, não é isso não. Mas é tempo da gente levar essas palavras que você ouve dentro da igreja, ou pelo menos em algumas, a sério. A praticar isso que você escuta. Em nome de Jesus. Para que as trevas não cheguem na nossa casa. E quando vier ao nosso encontro, a gente levanta as mãos como aquela senhora de 60 anos e fala: não vem não, porque maior é o que está comigo. Aleluia. E eles têm que recuar, porque a luz expulsa as trevas. Eles têm que recuar. O Senhor vai salvar eles que tiverem que ser salvos. Quem não tiver, é problema deles com Deus. Que seja consumidos, que seja externo. É problema deles com Deus. Nós vamos estar orando para Deus salvar, porque nem todos são salvos. Isso é normal. Disse Jesus que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E Ele queria que todos fossem salvos, mas nem todos são. Porque tem muitos que ouvem e não obedecem. Amém, igreja? Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em nome de Jesus. Livro de Salmos. Salmo 23. Nós começamos a explicar sexta-feira passada, vamos terminar, vamos concluir hoje, em nome de Jesus. E Deus, Ele vai continuar falando no seu coração, mas a questão não é apenas ler ou ouvir algo que é bom, é você ler com a intenção de aprender, de compreender e de praticar. O Salmo 23 vai dizer assim, vou ler todo novamente, são só 6 versículos. O Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Bem, queridos, de uma forma rápida, que eu não posso explicar tudo que foi falado na sexta-feira passada, mas eu dizia o primeiro versículo, eu quero repetir ele, porque eu acho muito interessante a forma que ele está na tradução da Bíblia hebraica. Eu tive a graça de ganhar uma de uma irmã, e nessa Bíblia está escrito assim, olha, o Senhor é meu pastor, e eu não preciso de mais nada. É o que eu dizia na sexta-feira passada. É lógico, o resultado é o mesmo, mas nos chama para uma outra realidade. Aqui diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas na tradução, que se aproxima mais do original, se a gente pode colocar assim, vai dizer, o Senhor é o meu pastor, e eu não dependo de mais nada para ser, para viver e para estar. Por quê? Porque se o Senhor, que é o dono de tudo, que criou tudo, que pode tudo, Ele te governa, em que, irmãos, que você vai tropeçar, em que você vai cair, em que você vai ficar dependente? Se aquele que diz que todo o poder foi me dado nos céus e a terra te governa, o que mais você precisa? É a introdução que nós falamos. E nós dizíamos que no versículo 2, eu vou voltar rapidamente para você pegar, você que veio está lembrando, você que não veio está sintonizando.
E no versículo 2 nós dizíamos que Ele nos faz deitar em verdes pastos, e Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Ele vem refrigerando, refrigera a nossa alma, e Ele nos guia pelos caminhos da justiça por amor do nome. Nós lemos até aí. Preste bem atenção, em nome de Jesus. Esse Salmo 23, que talvez é a parte do Antigo Testamento mais conhecida em todo o mundo referente à Bíblia Sagrada, está falando sobre o pastor e a ovelha. Trabalho de um pastor e trabalho de ovelha. Eu tive, pela bondade do Senhor, a curiosidade de pesquisar um pouco mais, de folhear alguns livros antigos, e nós entendemos algumas questões interessantes sobre o pastor e sobre a ovelha, sobre o bordão, sobre o cajado, sobre a vara que o pastor carrega, sobre os utensílios, sobre a vida de um pastor e sobre a vida de uma ovelha. Eu quero comunicar com vocês um pouco disso. Relembrando do que já foi dito, o Salmo 23, versículo 1, vai falar que se Deus é o seu pastor, você não depende de mais nada, porque Ele te faz deitar em pastos verdejantes, e Ele guia mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a tua alma. O que significa isso? Significa um pastor cuidando das ovelhas e suprindo as suas necessidades. Porque nós dizíamos que ainda que nós passamos dificuldade, ainda que nós servimos a Deus, o Deus poderoso, o Deus forte, o Deus bondoso, nós ficamos cansados. Quem é que não fica cansado nessa vida, irmãos? Vida espiritual. Não é à toa que os grandes homens da Bíblia Sagrada, alguns chegaram a pedir a morte. Ó Senhor, me mata. Ó Senhor, por que eu nasci? A gente vai ler os livros poéticos, o livro de Jó, a gente vai estar entendendo um pouco de Salomão no livro de Eclesiastes, nós vamos estar lendo um pouco no livro de Salmos, nós vamos estar lendo um pouco no livro de Jeremias, no livro de Lamentações, os grandes homens de Deus dizendo: maldito foi o dia que eu nasci. Eles estavam tentando expressar um sofrimento que estavam enfrentando, um momento terrível que estavam vivendo. Eu creio num Deus que cura, num Deus que salva. Não é à toa que a gente está com esses nomes ali, não é à toa que nós estamos com aquele caderno de libertação, de vida sentimental, de prosperidade, de cura. Não é à toa que a gente passa dias de jejum, não é à toa que a gente está aqui com a igreja aberta, todo dia a gente está aqui, todo dia. Passa em dias de madrugada, 5 da manhã, já estamos olhando um vale para passar toda sexta-feira de madrugada orando, de meia-noite às 6 da manhã. Possivelmente, se Deus permitir, vou estar conversando com os irmãos, a gente vai estar indo sexta-feira próxima, selecionando alguns irmãos, que dá para ir só 5 pessoas, passando a madrugada em oração, porque nós cremos no milagre. Eu creio no milagre. Só que eu também sei, irmãos, pela terra, a Bíblia Sagrada, que há momento que a gente fica cansado. A ovelha, ela fica cansada, ela fica perdida. A alma do ser humano chega a ficar abatido. Eu gosto daquela parte do salmista quando ele fala: por que está abatido a minha alma dentro de mim? Espera em Deus. Ele falando para ele mesmo. Quem é que vive com Deus? Quem é que serve a Jesus e que nunca chegou numa situação, irmão, de lágrimas, de perder noite de sono, de ver uma comida bacana em cima da mesa e não ter apetite? E não é porque está em pecado, não. Situações da vida, crise, conflitos dentro de si, isso é vida. O apóstolo Paulo vai gritar para Deus afastar dele um espinho, e o Senhor dá a resposta: não, eu não tiro isso de você, para você aprender o que é a minha graça na sua vida. Nós temos que entender que servir a Deus, irmãos, não é ser pessoas longe de aflições e longe de necessidade, porque se assim fosse, para que vai servir o bom pastor na sua vida? Que dia que ele vai trazer refrigério para a sua alma, se a sua alma nunca fica, se você nunca fica cansado? Que dia que vai ter necessidade dele guiar você no caminho de justiça, se você às vezes não tem momentos de cruzilhada da sua vida e não fica perdido? Para que você vai precisar de um pastor para levar você em pastos verdejantes, em alimento do pão da vida que é Jesus,
Se você nunca tem um momento que você fala assim: Senhor, eu quero mais de Ti, eu estou com sede, eu estou com fome do Senhor. Deus é Deus de milagre. E nós crescemos, irmãos, muitas das vezes em aflições que nós desenvolvemos. É na guerra que nós tornamos espertos, inteligentes, vigilantes. É no campo de batalha. É no campo de batalha. Quem nunca passou no campo de batalha não recebe medalha, não recebe troféu, não tem herança, o nome dele não fica na pátria, não mostra coragem. E batalha, a gente tem momentos de escassez. Batalha, você perde coisas. Batalha, você renuncia a coisas. Quem está numa batalha tem que compreender e compreende que não é num spa, não é numa casa onde tudo que ele tem, o estralo dele aparece, não. No campo de batalha a gente dá valor às mínimas coisas. As mínimas coisas. Um copo de água, você pensa umas 2 vezes a hora de tomar ele. No campo de batalha. Porque a próxima vez que for na fonte, ali tem soldados vigilando para estar matando, para estar atirando. No campo de batalha. Eu adoro muito filme de guerra, já falei isso. Mas quando você tem um bom pastor, que é Jesus, João capítulo 10, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, você passa a aflição, a alma fica assim angustiada, você fica com fome, você precisa ser guiado no caminho, e Ele sempre guia, Ele sempre chega com uma palavra, Ele sempre renova, porque Jesus é o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Não é igreja, não sou eu, não é religião, é Jesus que cuida de você. E se você colocar a sua atenção no líder, se você colocar a sua atenção na instituição, se você colocar a sua atenção no seu companheiro, irmão, você vai se decepcionar. Ninguém pode. Nós estamos para andar junto, mas uma hora ou outra eu falho, uma hora ou outra eu vou errar, e você da mesma forma. Mas Jesus não. Jesus não. Por isso que ele fala: ainda que fosse infiel, ele continua fiel. Esse é Jesus. E a gente pode perceber, irmão, sobre a vida da ovelha, que eu quero falar um pouquinho aqui para você entender, que quem é essa ovelha que Deus ele leva ela a pastos verdejantes, isso é alimento, isso é cuidado, guia ela mansamente a águas tranquilas, ele vem refrigerando. Não é qualquer pessoa, é uma ovelha. Ovelha não é lobo, ovelha não é cão, e ovelha não é serpente. Ovelha, irmãos, é um dos únicos animais, possivelmente, que não tem forma de defesa. Você sabia disso? Quem sabia disso? A ovelha não tem forma de se defender. O cão, o lobo tem dentes afiados, outros têm garras, outros têm bicos. Pouco tempo, o irmão mandou um vídeo de estratégia para mim. Pastor, olha esse vídeo de estratégia. E tinha uma cascavel e um pássaro. Eu não sei qual pássaro que era. O pássaro posicionou em frente à cascavel. E a cascavel, ela deu alguns 2 botes, e o pássaro sempre deu um pulo para trás. De repente, a cascavel ficou paradinha, e o pássaro também. Um pássaro seco, magro, feio, coitado. Parecia que estava morrendo de anemia. E ele paradinho na frente dela. E eu pensei: que passarinho furioso esse, zangado. Vai morrer, mas vai morrer com honra. Esse é o pássaro. Morrer, irmãos, na hora que a serpente foi com a cabeça para trás, o passarinho avançou para frente e agarrou a cabeça da cobra. E eu pensei: olha, eu estava apostando a cascavel. Eu já pensei: eu vou ver do jeito que a cobra vai matar o pássaro. Com toda certeza. Mas eu já tinha admirado o passarinho. Eu pensei: pô, o pássaro sabe morrer. Sabe morrer. O cara morre enfrentando. Mas, eu tinha perdido minha aposta. É lógico que eu perdi, mas eu continuo insistindo. Eu estou falando com a aposta. Tem na mente, né, irmão? Eu não postei com o irmão, não. O irmão falou: pastor, aposta quem vai ganhar. Eu fiz isso, não. Mas na mente, eu pensei: o cascavel venceu. Passarinho sequinho, irmão, uma perna fininha, magrinha, um bico seco, um passarinho feio. Quando a serpente foi para trás, ele avançou e bicou a cabeça da cascavel. Aí eu pensei: doido, passarinho doido,
E agora o que ele faz? Solta e sai correndo a pica. Eu imaginei, né? Irmãos, o passarinho batia uma asa, tomava um levante, levava a cascavel um pouco para cima, e ele descia com o bico torto assim, ó, e batia a cabeça da cascavel em cima da pedra. E ele começou a repetir isso, furioso. Ele balançava a cabeça assim, o bico assim, com a cauda da serpente, e ele pulava, e quando descia, de vez em bateu o bico, ele entortava o corpo todo, ele caía meio de lado, mas com a cabeça da cascavel primeiro na pedra. Ele fez isso várias vezes. Quando ele soltou, o cascavel morre. Eu falei, passarinho furioso. Eu não sei o resto da história. Você comeu, você contou vantagem, você abriu uma academia de como matar cobra, seja o que for, né? Mas o que a gente vê, irmãos, que você vê assim, você pensa, não pode fazer nada. O passarinho tem um bico e uma estratégia, um matador de cascavel. A ovelha, irmão, não tem nada. Não tem dente, não tem bico, não tem unha, não dá chifrada, não dá cabeçada. É considerada o animal mais débil, mais bobo e tolo. Amém, irmãos? Amém. Tem ovelha aqui? Amém. A humildade está aí, viu? Débil, tolo, bobo. Bobo é ovelha, irmãos. Porque são essas características que nós temos que ter para que o bom pastor venha cuidar. Essa característica de ovelha. Agora tem ovelha dentro da igreja que parece cascavel. Parece esse passarinho. Que você olha assim, que passarinho doido, coitado, simplesinho, simplesinho. Passa perto dele para você ver a bicada que você vai ganhar e tanto que vai bater sua cabeça na pedra. Tem ovelha assim. Parece lobo. Esses Deus nunca leva a pastos verdejantes nem as águas tranquilas. Olha que poder dessa palavra que o Senhor está trazendo no meu e no seu coração. Para você entender, pastor, então quem cuida da ovelha? É o pastor. É o pastor que cuida dela. Ela não defende, ela não morde, ela não briga, ela não bica, ela não unha, mas ela é totalmente dependente do pastor. É por isso que lá em João 10 vai dizer assim, olha, ela ouve a minha voz e ela vem, porque ela depende de mim. A ovelha depende de mim. Jesus está dizendo em João 10, a ovelha ouve a minha voz, ela vem correndo, porque ela sabe que se ela ficar longe de mim, ela morre. Alguém a mata, alguém a arrebata das minhas mãos, alguém a tira, porque ficou longe. Mas quando ela ouve a minha voz, ela vem, porque sou eu que conduzo ela em passos verdejantes, sou eu que venho refrigerar a alma, sou eu que venho direcionar o caminho. Deus está falando com você, Deus está falando comigo, Deus está falando com nós. É tempo de igreja. Nós sermos ovelhas, irmãos, sermos simples. Eu quero mais de Jesus o tempo todo, irmãos. E eu não posso viver isso sozinho. Eu tenho que passar o que está no meu coração para a igreja, para a gente junto querer mais de Jesus, ser mais dependente dele, falar com ele o tempo todo, ser dependente dele toda hora, falar, Senhor, me guia, Senhor, venha refrigerar, venha trazer refrigério para a minha alma, venha trazer mansidão, Senhor, me guia pelo caminho da justiça e não deixa eu trilhar os meus próprios caminhos. Isso é ser totalmente dependente de Jesus, o bom pastor. A gente precisa disso. A ovelha, irmã, eu quero falar um pouco mais de ovelhas. A ovelha, ela é tão simples que diz que na hora que ela vai beber água, na onde que ela vê uma água, ela sai entrando. E ela é tão simples, tão bobinha, que ela não tem a mentalidade de chegar, a pata assim e só colocar a boca, não. Ela vai entrando dentro da água sem saber se vai afundar, sem saber se dá conta de sair. E na maioria das vezes, quando ela entra totalmente, a lã fica pesada, ela não consegue sair, morre afogada bebendo água. Para você entender a simplicidade de uma ovelha. A ovelha ela é tão simples que quando
quando ela está à noite para elas brincar, olha que brincadeira mais boba de ovelha. Quando eu vi isso, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que ser assim mesmo. A ovelha, quando está de noite, ela está em paz. Uma fica reliando a outra e começa a bater a cabeça uma na outra, brincando e rindo. Aí uma fica tonta e cai. Ela não consegue levantar não. A lã não deixa, tem dificuldade, escorrega. Se o pastor não vier correndo para levantar, dentro de uma hora ela morre, asfixiada. Não consegue. É por isso que à noite o pastor não pode dormir. Ele sempre tem que andar no meio das ovelhas. Se vê se tem algum que brincou demais, bateu a cabeça e está deitada, balançando a perninha já sem ar. Ele vem correndo, minha vida tem que ser boba. Sério, irmãos. Sério. Se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Isso é Jesus que faz isso. Só Ele que pode fazer isso. Só Ele que pode levantar. Porque é só Ele que à noite, enquanto todo mundo dorme, Ele anda no meio dos seus, procurando aquele que está caído. É só Ele que faz isso. Mas ninguém pode fazer. Porque é Jesus que dá a vida pela ovelha. Não é Jesus que deu a vida pela ovelha. Mas ninguém, eu não faço isso, Jesus faz. Líder nenhum faz isso, Jesus faz. Jesus faz. É Ele que levanta. A gente peca e lembra que tem um advogado e fala, pai, eu pequei por bobagem. Porque a gente peca por tolice mesmo, como essa ovelha boba. A gente peca assim. Sabe que o negócio não vai dar certo, sabe que o negócio está errado e continua no caminho. Está caído. E lá vem o bom pastor de novo, com um cajado, levantando. E falando da próxima vez, mulher, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Aquela mulher adúltera é uma ovelha que estava caída. Aquela mulher adúltera é uma ovelha que na brincadeira do pecado, do desejo da carne, ela caiu prostrada no chão a ponto de ser morta. E Jesus chega mais uma vez, o bom pastor, e se coloca na posição e fala com os homens que estão para tirar pedra e mostra aos homens o próprio pecado. Os homens vão embora e ele fala, levanta minha filha e não peques mais. É Jesus que faz isso. Oh, não tem outro. Nós te amamos, Jesus, e nós te adoramos pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Quando nós cairmos, meu Deus, nos perdoe, nos levanta, nos ergue novamente. Porque ainda que nós pecamos, meu Pai, nós não amamos o pecado. Ainda que caímos, meu Deus, mas nós não estamos no chão, nós não nascemos para ficar prostrados, meu Deus, nos levanta. Nos ache pela madrugada, meu Deus, e nos levanta. Oh, Pai, em nome de Jesus, nos levanta. Levanta pessoas, meu Pai, que estão caídas, meu Deus, nem estão aqui. Talvez nem estão aqui, mas o Senhor sabe que faz parte desse rebanho, desse grupo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Isso é ovelha que o Senhor vem e cuida. A Bíblia vai falar, irmãos, no versículo 4, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. No texto original está escrito assim, quando eu atravessar o vale da sombra da morte. Porque o ainda dá um sentido assim, se acontecer. Não, o original é, vai acontecer. Quando eu atravessar o vale da sombra da morte. Quando eu estiver atravessando o vale da sombra da morte. Vem, atravessando o vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum. Porque tu, o bom pastor Jesus, está comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Deixa eu falar para você, irmãos.
Eu já ouvi pastores dizerem assim: eu tive que bater nele ou nela com um cajado mesmo, para aprender a respeitar o pastor. Eu fui pesquisar, irmãos, e eu aprendi que a vara, que é uma vara mesmo, é um pedaço de pau, que o pastor escolhe com muito cuidado, para não quebrar fácil. O cajado, que é como se fosse, vamos colocar assim, um guarda-chuva, né? Você pegar no pescoço assim, puxar, são escolhidos pelo pastor. Ele usa só isso: o cajado, uma vara e um canil de água, e às vezes óleo, porque serve para azeite, serve para remédios, para curar. Mas essa vara e esse cajado, irmãos, não é para bater na ovelha, não. O pastor não é espancador de ovelha, pois ele dá a vida por ela. Se nós temos que dar a vida pela ovelha, o pastor que é um espancador de gente, e quando eu digo espancador, aquela pessoa que nunca está ali para conversar, nunca está ali para aconselhar, ele é procurado e nunca atende, ele é procurado e nunca dá uma atenção. Você parece o pastor 007, você não vê ele chegando na igreja e nem vê ele saindo. Não vê. Não é um pastor, é um lobo, é um mercenário, é alguém disfarçado, é alguém que está fazendo a obra do Senhor relaxadamente, como está escrito na palavra de Deus, Ezequiel, Isaías, Jeremias. Ai desses que fazem a minha obra de qualquer maneira. Ai, diz o Senhor, é Deus que está dizendo, ai desses, porque eu vou pedir conta. A vara que o pastor anda na mão é para que quando a ovelha precisar de um caminho, porque ela está saindo do grupo, ele não pode ficar correndo aqui, correndo ali, ele dá um toque nela de lado e fala: filha, continua aqui, não vai para aí não. A vara serve para bater, para espancar e para matar, mas não é a ovelha ele dirige ela com a vara no caminho, ele bate, ele espanca e ele mata. É o lobo, é o cão feroz, é o ladrão à noite, o homem que vem para roubar as ovelhas. Aí ele usa a vara para defender a ovelha. Morre lutando contra um animal, morre lutando contra ladrões. Ele dá a vida, mas ele não permite roubar as ovelhas e nem o animal vir lá e matar alguma. Ele usa a vara. Aí ele espanca, mas com a ovelha não. Com a ovelha a vara é para guiar. Vem aqui, você vem para cá. Isso é característica do pastor. Ele ensina o caminho. Ele dá a direção, irmãos, e a direção é pela palavra de Deus. A direção é pelo perdão, a direção é pelo Espírito Santo do Senhor, que há de nos guiar em toda a verdade. Essa é a direção. É por isso que o líder que não tem comunhão com o Espírito Santo não pode ser usado pelo Espírito para guiar o povo na verdade. Porque como que ele vai ser usado por uma coisa que ele nem crê e ele nem conhece? A vara serve para isso. E o cajado, irmãos, é quando a ovelha está machucada, quando a ovelha caiu no barranco, o pastor colocando a vida em risco, coloca lá as 99 guardadas, e ele vai subindo montanha ou descendo vale, está num lugar perigoso, ele se estica ao máximo, coloca o cajado no pescoço da ovelha e vem trazendo ela para perto de si. Quando ele percebe que ela está machucada, porque caiu em algum lugar, quebrou uma perna, machucou a cabeça, ele aí abraçando ainda a ovelha. Isso acontece muito em vales e montanhas. Ele abraçando a ovelha, ele rapidamente guarda a vara, o cajado, ele pega óleo, unge a minha cabeça com óleo, diz o salmista. Geralmente machuca a cabeça, ele pega óleo, vai derramando, para não ter mosquito, para não ter germes, coisas desse tipo. Ele vai ungindo, ele faixa. E ele traz. Agora já não é o cajado foi só para puxar. Não é para bater, foi para puxar. E ele precisa trazer ela de volta para as 99. Então ele abraça ela nos braços e vai mansadamente, com cuidado para ela não machucar mais, e coloca ela de novo no rebanho. Isso é trabalho, coisa que Jesus fez. E coisa que nós, como os líderes, você, quando eu falo nós, é você que está aí ouvindo, porque você tem gente que você cuida. Não vem olhar para mim ou para gente que está na frente da igreja e imaginar: você tem que fazer isso. Como é você? Você tem que fazer isso.
Porque tem círculo de pessoas em sua volta, que é você que cuida, eu não posso cuidar. Imagina, irmão, se você é o pastor Júlio, o diácono aqui, o diácono daí, para cuidar de todo mundo, da igreja e de todo mundo que vocês conhecem. É impossível. Então você tem que puxar isso para você, se você está fazendo isso. Se você cuida de alguém assim, se você preocupa com alguém, e se você tem essas características para fazer isso com o outro. Eu volto a repetir, porque quem não tem essa característica de ovelha, não tem Jesus como bom pastor. Amém, igreja? Amém. E ele dizia, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou quando eu andar, porque uma hora, cedo ou tarde, quem não passou vai passar. Quem passou, que Deus abençoe, que não passe mais. Mas a gente tem o vale da sombra da morte. O cristão que não passa no vale da sombra da morte, irmão, não consegue entender a dimensão da graça de Deus, do amor do Senhor, do resgate do bom pastor com o cajado, da proteção que vai guiando pelo caminho de justiça. Então, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, porque nós vamos passar, se não passamos, vamos passar, se passou, que o Senhor nos livre e não permita que a gente passe mais. Mas até no vale da sombra da morte, o Senhor ainda tem a capacidade de nos guiar às águas tranquilas. Até no vale da sombra da morte, o Senhor tem capacidade de nos guiar a pastos verdejantes. É no vale da sombra da morte que muitas das vezes o Senhor vem ungindo a nossa cabeça com um óleo, com um cálice transbordante. O texto no original vai dizer assim, ó, o Senhor unge a minha cabeça com óleo. Aqui diz assim, ó, o meu cálice transborda, mas no original diz assim, ó, o Senhor unge a minha cabeça com óleo de um cálice transbordante. Você sabe o que é isso? Não tem limite para Deus cuidar de você. O cálice está transbordando direto e nunca seca, porque Jesus é fonte. Então ele unge, se precisar ele vai ungir amanhã, se precisar ele vai ungir de novo. O cálice é transbordante, não é um cálice que tem limite, como essa água que está aqui, e você sabe, nossa, o Senhor já usou tantos ml, da próxima acabou. Não, o cálice está sempre transbordando. Na hora que precisar, ele chega e unge. Na hora que clamar, ele chega e vem. Na hora que você ficar totalmente dependente, ele chega e cuida. Esse é o cálice transbordante. Nunca cessa o cálice, nunca para. O bom pastor, ele faz isso com a ovelha, que tem as características de ovelha. E uma das características que eu vi de ovelha, e essa eu achei maravilhosa. Essa eu achei maravilhosa. Os irmãos já assistiram um vídeo quando os bois vão para o matador, eles começam a gritar. Quem já viu isso? Eles gritam desesperadamente porque sabem que vai morrer. Eles não estão vendo os outros, né, boizinhos lá morrendo, mas eles sabem que aquele é o caminho da morte. Eles tentam virar do curral, né, do caminho, mas eles não podem virar. E outros estão vindo atrás, então eles vão gritando, chorando para não morrerem. Quantas pessoas que viram? Muitas pessoas viram isso. Eles vão gritando, querendo voltar, eles não conseguem. O cara tem que ter até uma firmeza assim para trabalhar num lugar desse, né? Porque pode ser um animal, mas a gente sente. Ele sabe que vai morrer. Porque nem os animais nasceram para morrer, mas é o pecado que fez isso. Se você não sabia, a gente passou a comer carne, o ser humano, irmão, não foi dentro do Éden, não. Isso foi no tempo de Noé. A gente não comia, matava sangue igual um canibal. Não, não. Isso aí, o homem começou a comer carne no tempo de Noé. A gente comia algo natural, era fruta. A gente comia coisa da terra, que a terra produzia. A carne, Deus permitiu, foi no tempo de Noé. Então até o pecado fez isso com a gente. E a gente é tão estranho, irmãos, que quando principalmente vai assar uma carne, eu quero aquela com sangue escorrendo ali, ó. Não, é sério. A gente faz isso. Eu quero a gordura, eu quero sentir a gordura desse bicho aí na minha boca. É o homem. Olha para você ver o pecado que ele faz com a gente. Sério. Isso aí não é plano de Deus, não. Você pega aquele pedaço de carne, não vou nem falar da picanha, porque eu acho que eu comi picanha uma vez só na minha vida. E mesmo assim que nós compramos ela errada. Nós compramos, chegou lá em casa, o mamãe deu pouco demais. E quando a gente foi ver, estava escrito picanha. Eu pensei, agora já é, nós não tem mais dinheiro.
Mas a gente faz isso, né? Mas não vou entrar nessa questão de alimentação. Ainda que eu andasse, tu estás comigo. Perdi o fio da meada onde eu estava. O senhor ia falar da ovelha. Aí ficou mais fácil. Da ovelha, o que eu ia falar? O matadouro. Isso, ajuda agora, completa. O boi, quando ele está indo, irmãos, faz isso. Mas a ovelha, irmãos, é o único animal. Pode colocar ela no caminho e deixar as outras lá, o pescoço das outras caindo. Ela continua alegre e cantando. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Aí chega no nó de cordal. Para Canaã. A ovelha, ela não grita, ela não chora, ela não faz para voltar, ela não bate, ela não esperneia. Ela sabe que se o pastor colocou ela naquele propósito, irmãos, que tremendo que é isso. Se o pastor colocou ela naquele propósito, ela vai. Ainda que andasse, ou quando passar pelo vale da sombra da morte, ela não teme. Você sabe por que a ovelha vai? E não teme, não grita, não chora? Porque ela viu o pastor indo na frente. Ela viu o pastor indo na frente. Ela pensa, se o meu pastor foi, que se dane o que vai acontecer. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, diz o Senhor. Olha que tremendo, irmãos. Que poder de Deus. Que graça do Senhor, irmãos. E a gente fala da palavra sempre, fala de tarde, fala do programa. Todo dia no programa é 1 hora de mensagem ali, irmãos. Todo dia. A gente esforçando, em jejum, orando a Deus para Deus revelar uma palavra. Você acha que é fácil ter todo dia uma palavra de 1 hora? É só pela misericórdia de Deus. E as pessoas ouvem, vê o exemplo como Jesus, porque Jesus diz, do modo que eu fiz, façais vós também. E a pessoa continua pelo mesmo caminho, pela mesma ignorância, no mesmo estado. Aí quando está passando o vale da sombra da morte, teme, grita, chora, quer voltar, esperneia, machuca alguém que está do lado da frente. Deixou de ouvir o bom pastor. Não faz isso não. Vamos fazer um compromisso com o Senhor. Meu Deus, eu estou aqui para seguir os seus passos. Ainda que o caminho é um caminho de aflição, mas se tu estás comigo, eu não temo nada. A ovelha tem isso. A ovelha faz isso. Porque a ovelha vê o pastor seguindo aquele caminho. É por isso que a Bíblia fala que Jesus foi levado para o matadouro, e como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Uma coroa de espinho foi colocada nele, os discípulos negaram, os amigos negaram, ninguém estava ali mais para pedir milagre, todo mundo escondeu. Uma cruz nas costas, o sangue caindo no chão, quase nu pelo caminho que seguia ao Calvário. E ele não reclamou, ele não tentou fugir, ele não usou de autoridade para matar, calado, subindo o caminho, o monte da caveira, do Gólgota. Chegou lá em cima, coloca as mãos aqui, ele colocava, coloca os outros aqui, ele colocava, esticava, descia forte a cruz de um buraco, socava para ficar firme. Ele não abriu. A ovelha muda. Agora eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte, irmão. Se Jesus, Deus, fez isso, o que eu estou pensando, que eu estou fazendo com a minha vida e com o meu comportamento? Se Jesus lavou os pés dos discípulos, quem sou eu, irmão, para viver de qualquer maneira, cheio de vaidade, cheio de orgulho? Misericórdia, misericórdia. Não. Aqui não. Nós pregamos a verdade para eu e você, começando de mim, irmãos. Eu não vou falar das outras igrejas, que Deus abençoe as outras, mas nosso compromisso maior é aqui. O meu desejo, irmãos, é que a gente entra em paz, com comunhão, com graça. Quando sair, sai em paz. Porque na hora que você entrar em qualquer lugar da sua vida para resolver qualquer coisa, ali vai estar alguém que tem cuidado, que tem carinho, que tem amor, que cuida dos outros, que fica procurando aonde que está
porque o Senhor fez isso com você, você vive assim, você faz para o outro. Isso é igreja, isso é evangelho, isso é evangelho. Isso é evangelho. Alguém chegar a recorrer até você e você gastar tempo, dar atenção, abraçar, chorar, levantar campanha na sua casa de intercessão. Isso é evangelho, isso é igreja. Pastor, minha vida financeira, minha vida sentimental, minha cura, amém. O Senhor cura, a gente ora, mas a gente tem que pedir menos para a gente. Vamos servir mais, para deixar que o pastor cuida de nós. Esse é o segredo. Porque quando você é servir, o pastor te serve. Agora eu não quero servir nada e ainda fico me dá, transforma. Quando eu sirvo, Jesus me serve. Amém, igreja? Amém. Louvado é o nome de Jesus. E eu vi algo, irmãos, interessante. São 8:55 para mim terminar. Sobre a ovelha ouvir a voz. Uma história muito simples, mas só para fixar na sua mente. Que o pessoal que foi fazer essa safari que diz na África, é isso, né? Eu acho que é na África mesmo. E eles chegaram a determinada área do continente africano lá, e chegou um pastor com umas 100 ovelhas. Chegou o outro com umas 100 e poucas e o outro com quase 200. Todas elas foram beber água. Eles estavam olhando, né, para afundar e tal. Mas os 3 pastores foram conversar entre si. Cada um com o seu cajado, com o seu bordão, trocando ideia. E um turista está olhando aquilo. Ficou ali quase 400 ovelhas misturadas. E ele falou, meu Deus, o que esses pastores vão fazer? Eu achei isso muito bacana. Eles conversaram lá, ficaram lá mais de hora, porque eram muitas ovelhas, deixou, descansaram e tal. O primeiro despediu. E ele saiu conversando, falando, cantando. E as ovelhas que chegaram com ele, começou a sair uma por uma da água e seguindo ele. O outro fez a mesma coisa e as ovelhas saíram seguindo ele, uma por uma. E o que ficou, o terceiro, fez a mesma coisa e falou, mentira o que eu vi. A ovelha não segue a voz do estranho, irmãos. A ovelha que deixa ser guiada por Jesus não segue a voz de Satanás. A ovelha que deixa ser guiada por Jesus não segue a voz de demônios, nem de homens rebeldes, nem de ladrões, nem de mercenários. Não segue a voz. Ela segue a voz do bom pastor. Isso ela segue. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando Jesus fala em João 10, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, eu entendo a voz delas, elas entendem a minha voz. Jesus está dizendo, nós temos um relacionamento grande de intimidade. É eu e as minhas ovelhas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o Senhor é aquele que prepara uma mesa na presença dos inimigos, dando a honra, porque se você serve, Ele te serve. Então Ele vai te exaltar. Não tenta você exaltar a si mesmo, não, que você vai quebrar a cara. Os exaltados serão abatidos, diz o Senhor. Deixa Deus te exaltar. No tempo, na hora e da forma que Ele quiser. Apenas sirva, entregue, siga Jesus. Unge minha cabeça com óleo, disse, de um cálice transbordante. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Quem tem Jesus como bom pastor, quem segue Jesus no caminho que é Cristo, quem segue com Ele, irmão, todo dia ele é alcançado com bondade e com misericórdia. No vale da sombra da morte, a bondade e a misericórdia alcança. Subindo a montanha, a bondade e a misericórdia. É todo dia a bondade e a misericórdia daquele que tem Jesus como bom pastor, a justiça, o sol da justiça o guiando. Sempre alcança todo dia. Bondade e misericórdia hoje, bondade e misericórdia amanhã. É todo dia. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E o salmista termina, e eu vou habitar na casa do Senhor para sempre. Quem aqui sonha habitar com Deus para sempre? Oh, irmãos, a nossa fé está nisso. A nossa fé está nisso, irmão.
Nós oramos para a vida sentimental, mas a nossa fé não está nem na família. Presta atenção, você não vive para a sua família. A sua fé para a salvação não é na família. Né? Nós oramos para a cura, mas a sua vivência para a eternidade não está no corpo sarado. Nós oramos para a prosperidade, mas não é o dinheiro que vai te levar à eternidade. A esperança que tem que mover eu e você é: eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele me guia aqui, e o modo que Ele me guia, o modo que Ele me governa, o modo que Ele me transforma, me faz viver, querer estar com Ele o tempo todo, o dia inteiro, para sempre habitar com Ele. Essa é a nossa esperança. E ela não pode falhar, irmãos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, igreja? Você pode louvar o Senhor com as palmas? Toda honra e toda glória seja dada a Jesus, o nosso bom pastor, o nosso perfeito pastor, o nosso único pastor e salvador, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Cuida de nós, meu Deus, cuida de nós. Continua ungindo a nossa cabeça com óleo. Continua nos honrando, meu Pai. Nos ajude a servir, para que o Senhor venha nos servir. Toma a igreja em tuas mãos, em nome de Jesus. Que maravilha, meu Deus. Amém e glória a Deus.